Bom dia, Ismael. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. É só mais um minutinho, tá? 9h05 a gente começa. Professor, já tem data para poder voltar às aulas presencial? Não, ainda não. O Ministério Público derrubou. Você não viu, não? Não, vi não. Derrubou. Olha. Estava para ser agora em março. Aí o Ministério Público derrubou a decisão do governo. E aí parou tudo de novo. Entendi. Gente, é o seguinte. Thiago entrar aqui. Bom dia, Tiaguinho. Bom dia, professor. Pronto. Bom dia. Devido aos últimos acontecimentos, nós temos aí praticamente 4 aulas, não foi isso? Não, 3 aulas. Isso, 3 aulas. 3 aulas. Para poder a gente estar repondo essa aula, tá? É justamente. Deixa eu entrar aqui mais alguém. Caiu. Ah, entrou. Para poder a gente estar repondo essa aula, seria justamente a aula de protocolos, tá? E aí, o que é que eu vou tentar combinar com vocês? Como o protocolo é uma aula muito maçante, tá? É uma aula bastante teórica, não tem muito o que explicar, é só realmente ler slide. E devido a gente ter diversos protocolos, protocolo de exame de tomografia, tá? E aí, para poder a gente estar repondo essa aula, eu vou, dependendo de vocês, eu passaria um trabalho de protocolos, valendo 2, certo? E a gente faria uma prova de tomografia valendo 3. Aí, esse trabalho de protocolo que eu vou passar é justamente para repor as aulas que eu não pude dar. O que é que vocês acham? Por mim, tudo bem. Eu preferi Como a é que vai prova. ser Preferi a avaliado prova esse direta. trabalho? Porque, assim, como a gente não teve as aulas referente ao assunto, a gente pode chegar na internet lá, ler o que tiver na internet, achar que é aquilo, entregar ao senhor e o senhor dizer que não. Mas Que não protocolo, foi, o assunto não é desse jeito e tal, entendi, que poderia ser mais Maíra. elaborado. Mayra. Mayra. Protocolo não tem muito o que vocês. Protocolo, na verdade, gente, é copiar e colar. Entendeu? Porque quando a gente fala de protocolo, a gente fala que o mesmo protocolo, por exemplo, deixa eu pegar aqui rapidinho, só para que vocês vejam. Rapidinho. O que é o protocolo? Vocês estão vendo aí a tela? Só o slide. Então, deixa eu sair daqui.
Peraí. Estão vendo agora a tela? Estão vendo, gente? Sim, sim. Consegue aí ver? Protocolo de crânio de rotina. Consegue enxergar aí? Sim. Pronto, é isso aí. Eu vou passar praticamente 2 aulas falando isso aí. Crânio de rotina, número de corte, fossa posterior, 10 cortes. Região supratentorial, 8 cortes. Como é feito, como é feito esse corte? Em perfil. A espessura, 3 por 10 milímetros. Incremento, 5 por 10 milímetros. O gap, 2 milímetros por 0 milímetros. Aí vocês podem dizer, professor, mas eu não sei o que é espessura, não sei o que é incremento, não sei o que é gap. Isso eu vou dar na aula normal. Mas o restante é somente isso aqui. Aí eu tenho seio paranasais. Aí é o protocolo de como você vai realizar o exame, o número de cortes que você vai fazer para seio paranasais, 20 cortes. O scout vai ser em perfil, ou seja, vai ser retirado esses cortes em perfil. A espessura, 5 milímetros, ou seja, de uma tomada para outra tem que ter 5 milímetros. Entendeu? É somente isso aí. Somente isso aí. Entendeu? Então não tem muito. Essa aula ela é dada, né? Essa aula geralmente eu dou, eu não passo o trabalho, mas é uma aula que a gente vai passar o tempo todo falando só isso aí. Aí não tem como você procurar, não tem como você procurar na internet e não me trazer isso, entendeu? Entenderam? Agora eu preciso saber da opinião de vocês. E aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. É porque eu pergunto e vocês ficam calados. Aí eu preciso saber da Por mim opinião tá de ótimo. vocês. Um trabalho desse, como é que vocês vão ser despontuados? É um trabalho desse, como é que vocês vão ser despontuados? Exemplo, eu vou pedir para vocês 10 posicionamentos, na verdade, 10 protocolos de exame, tá? Um exemplo, 10 protocolos de exame. Aí, pescoço. Importante que vocês estejam ouvindo, tá? Para depois não ter dúvida. Todo o protocolo de pescoço está aqui, ó. Número de cortes, coats, espessura, excremento. Aí, no lugar de 5 milímetros de excremento, você coloca 10 milímetros. É o protocolo de pescoço? Não. Então, você aí vai ser despontuado. Deu para entender? Sim. O resto é tranquilo. Mas isso aí na próxima aula eu amadureço a ideia e aí já passo para vocês irem fazendo. Valendo 2, tá? Então vamos lá. Começar com tomografia. Então, o que é tomografia computadorizada? Só para vocês terem noção, a tomografia computadorizada é um raio-x avançado.
onde em um raio-x você, através da radiografia, consegue analisar a imagem em um único sentido, né? Se você fizer lá um PA de tórax, você vai conseguir visualizar o tórax ali em um único sentido, né? Que é póstero-anterior. Se você fizer lá um AP de tórax, você vai conseguir visualizar em um único sentido, que é antero-posterior. E você não tem como modificar. Vocês não vão ter como reconstruir a imagem, tá? Então, a tomografia é um dos métodos de diagnóstico por imagem que vai utilizar a radiação ionizante, né, produzida artificialmente para gerar imagem no interior do objeto em forma de tomo, né, que significa cortes, ok? O que acontece aí é que na tomografia vocês conseguem ver uma densidade maior da imagem. Por que vocês conseguem ver uma densidade maior da imagem? Pelo fato de ela ser realizada em cortes, tá? Somente por isso. A tomografia, ela foi introduzida na prática clínica lá nos anos 70. Observe que ela é bem recente, ela tem em torno aí de 40 anos, 48 anos, tá? Através de Horsfield e Ambrose. A tomografia, ela simplesmente revolucionou a imagem por raio-x, porque você não consegue ver, né? Você não tem na tomografia uma superposição, tá? Na tomografia, vocês têm imagens transversais do corpo humano. Vamos lá. Em um raio-x convencional, para poder você observar o pulmão, vamos lá, um raio-x do pulmão. Para você, né, visualizar o pulmão, você vai ter aí uma superposição, não vai? E aí, gente? Ô, gente, eu já não estou tão animado para dar aula, e aí todo mundo calado, sabe, me desestimula muito mais ainda. Juro a você, eu não estou com ânimo nenhum para dar aula, nenhum. Aí todo mundo calado, sabe? Aí me desestimula mais ainda. Eu acho que eu vou entregar essa disciplina para alguém terminar. Eu sei, professor, que é complicado para o senhor. Entendemos o quanto desanimado o senhor está, mas a gente também está bastante desanimado. A gente chegou em um ponto de que está super esgotado com as aulas EAD, que a gente só está fazendo mesmo para não acabar sendo prejudicado, mas a gente não tem mais o ânimo de antes, porque eu garanto aqui que a maioria, antigamente com a presencial, com a colega. com a presencial a gente se esforçava muito mais do que com a EAD. No começo a gente até que tentou, mas só que não dá mais pra gente. Lógico, da gente já está cansado em termos que a gente está vivendo no dia a dia, tipo dificuldades pessoais de cada um, e ainda a aula EAD não pelo professor, porque o professor é excelente, mas sim pelo fato de ser EAD, que é um desgaste, porque você tem que conciliar várias coisas. Tipo, muita gente pode perguntar, né? A coordenação pode perguntar, mas quando era presencial, vocês não tinham que estar aqui 3 vezes na semana, mas aí é diferente, cada um trabalhou de uma forma que ficou bom para todo mundo estar lá 3 vezes na semana. Só que em termos de EAD, tem uma confusão enorme, porque é filho, é casa, você tem que procurar se reinventar para ter o que vender, para ter o que fazer, para poder ter dinheiro. Tipo, é muito cansativo e realmente eu concordo com a colega, o psicológico da gente já está saturado. Eu preferia a correria de ter que acordar cedo para ter que estar na Fonte Nova, para depois ter que ir traballar, do que ter que acordar para ficar, sabe, escutando, gente, só escutando. Eu entendo você e não discordo, não.
tá? Realmente, a aula EAD é para quem tem foco. A verdade é essa, para quem tem foco. Não estou dizendo que vocês não tenham foco. Mas, por exemplo, eu iniciei uma pós-graduação na EAD e eu não continuei. Por quê? Porque eu não tinha paciência. Entendeu? Então, é aquela coisa. Mas que a gente já está, né? A gente tem que, infelizmente, encarar isso aí. Para mim é muito desanimador entrar na turma de vocês, falar, tentar explanar as coisas para que torne-se mais fácil, e fica todo mundo calado. Eu já tenho desânimo disso aqui, que eu sempre venho comentando na turma de vocês. Eu já tenho esse desânimo que vocês não são participativos. Aí eu já tenho desânimo de ter perdido minha mãe. Aí eu acordei hoje, tipo, poxa, vou entrar nessa turma só para falar e vai ser um saco. Por exemplo, a outra turma que eu estou dando aula, a Rádio 12, a galera me jogou assim para cima. Tá todo mundo desanimado também. Mas a galera com participação, sabe, a gente vai conseguindo fluir. Mas assim, não é um perfil da turma de vocês, eu entendo. Mas vamos tentar quebrar esse paradigma aí, Ariela e Ananda que estava falando, né? Foi Mayra. É Mayra. É. Vamos tentar quebrar esse paradigma. Professor. Finalizando tranquilamente. Oi, Fábio. Eu só quero que o senhor entenda, professor, que não é nada relacionado ao senhor, entendeu? Realmente é um ano, é quase um ano já nessa ladainha e tal. E tipo, para mim, que vivo milhões de coisas, é muito estressante. E vou lhe dizer, gasto. da forma que as coisas estão indo, a gente vai ter mais um ano aí pela frente. Não tem vacina, o presidente não está liberando recurso para poder vir insumos, entendeu? Já estamos em lockdown noturno. Os leitos de UTI... eu vi no jornal. Tá? Os leitos de UTI de Covid está em Salvador, está ultrapassando 90%. Então, enquanto a gente não tiver consciência que a gente tem que ficar dentro de casa, enquanto a gente não tiver consciência que não devemos nos aglomerar, eu não vou dizer vocês em si, eu digo a população em geral. Quer dizer, vocês, vírgula, nós. Eu digo a população em geral. Enquanto a gente não tiver essa consciência, vai ficar por mais um ano. Não tem para onde correr. Logo no início, o colega procurou saber de mim, Fábio. Foi Fábio? Não, acho que foi. Fábio Rodrigues. Procurou saber de mim. Professor, já tem previsão da aula presencial? Tinha. Iria começar agora em março. Mas com 90% dos leitos em Salvador. Mas com momento de casa. Tá? 90% dos leitos em Salvador. Não existe mais UTI pré-natal para Covid. Estão 100% lotado. Já foi decretado lockdown. Na Bahia toda. Isso é essa semana. Semana que vem, talvez o negócio piore. Por quê? Porque a gente vai ter aí... o povo está fazendo festinha. Muita gente fez festa de carnaval. Então, semana que vem vai ter ainda esse requício. Ou seja, vai aumentar. Então, infelizmente, a realidade que a gente vive hoje não tem para onde correr, gente. O que a gente tem que fazer agora... É a realidade que a gente está vivendo hoje. O que mais me desmotivou em si é que, gente, eu terminei meu pagamento e, tipo, eu ainda tô nisso, ainda falta tanto que tá estressado já. Mas, infelizmente... Eu tô a ponto de desistir. Gente, eu posso estar até chegando... Lá no final, não faça isso. Ô, professor, não aguento mais, professor. É muito chato. Eu já tô pensando em, tipo, o dinheiro todo que eu gastei sem vão, porque, literalmente, parece que eu não vou me tornar uma profissional nunca. Eu também. Eu fico assim, meu Já Deus, eu vou me formar desse jeito. Eu não tô me achando uma profissional qualificada. Vocês estão aí, gente. Eu também não. Matérias teóricas. Vocês estão nas matérias teóricas. Essas disciplinas são importantes? São. Tá?
são muito importantes, ainda mais para quem quer prestar concurso, principalmente para quem quer prestar concurso. Mas quando os estágios estão acontecendo, tá? Os estágios foram liberados e não foram cortados. Então, nos estágios, vocês vão ter um up maior. Não desista, vocês já estão no final, gente. Mas é aquela questão, professor, a gente vai para o estágio. Como é que a gente vai para o estágio sem, tipo, se achar apto para aquilo ali? A gente nunca sabe se quem vai instruir a gente no estágio será uma pessoa que entenderá a situação, entendeu? O estágio é um local de aprendizado. Você não vai para o estágio sabendo. Ninguém vai para o estágio sabendo. Você tem noção do que é. Tá? Você não vai para o estágio dominando tudo. Os primeiros dias de estágio é de observação. E aí vai clareando a mente de vocês. Tá? Eu também concordo. Desistir agora é perder todo o investimento que fizemos. Concordo plenamente. Mas assim, gente, eu vou respeitar também o momento de vocês. Eu só não posso mais perder tempo, porque a gente tem muita coisa pela frente. Eu vou respeitar o momento de vocês. Se vocês não quiserem participar, é mais prejudicial ainda, porque com a participação, com a pergunta, com o entretenimento, as dúvidas vão sanadas, eu vou lembrando de coisas que não está dentro do slide, entendeu? Até mesmo de vivência de trabalho com tudo isso. Né? Eu vou respeitar o momento de vocês, assim, eu vou fazer a minha parte, que é explicar, né? E com perguntas eu explico de várias formas, de diversas formas, para que todos entendam. Então, da forma que vai estar no slide, eu acredito que eu vou falar da forma que está no slide, vou explicar e vou levar o barco. Assim, minha parte eu estou fazendo. O que eu queria era a participação, mas eu entendo todos vocês. O professor? Participar, não tem problema. Professor? Fala, Fábio. Nesse coisa de participar também, eu vejo assim, porque na aula de ressonância magnética mesmo, o senhor perguntou para a turma várias vezes o que é ressonância magnética. Sendo que várias pessoas responderam, eu respondi também que não foi uma vez só. Que tipo ressonância magnética é um método por imagem de diagnóstico que não utiliza radiação ionizante. Só que caiu essa pergunta na prova e, tipo, não foi isso que estava lá correto na prova. O que estava correto na prova era, tipo, ressonância magnética é um método por texto. Aí eu não entendi. Agora aí fiquei numa dúvida maior ainda. Ressonância magnética é um método por imagem. Eu disse isso para você. Na prova, realmente, essa questão está dizendo que é com texto. E aí essa foi a correta. E eu errei essa questão e eu disse, não entendi também. Porque está lá com texto e a correta foi essa. Eu digo, não entendi. Eu sei qual é a questão, Fábio. Então, vocês não entenderam a parte física. Eu cansei de explicar aqui a parte física. Essa daí Você está vendo porque tem que ter a interação. Entendeu? Vocês não entenderam a parte física. A ressonância magnética é um método por imagem. Como a tomografia também é um método por imagem. Como o raio-x também é um método por imagem. Mas como é que se chega a essa imagem? Através de que se chega a essa imagem? Tá? Então, esse é um questionamento que a gente tem que se fazer. Você ter frases prontas é massa. Aí seria ótimo, todo mundo passaria. Mas como você mexe com essas frases prontas, você fica meio titubeado. Pô, será que é isso mesmo? O problema é esse. Né? Mas, enfim, vamos lá, porque a gente tem esse slide todo para dar hoje. São 33 slides, se não me engano, e eu tenho que finalizar ele hoje. Tá? Então, a tomografia, tá? Ela, como eu disse para vocês, foi recente, foi em 1972, por Husfield e Ambrose. Tá?
ele passa a observar que um tomógrafo, um determinado tomógrafo, ele realiza a imagem sem sobreposição. Então, foi como eu perguntei a você, se eu vou fazer um raio-x, se eu vou realizar um exame de raio-x do pulmão, na radiografia, na frente do pulmão vai sair o quê? Do tórax. Então, eu tenho ali uma sobreposição do pulmão, que é o tórax. Na tomografia, você já não tem isso. Eu quero visualizar o pulmão, então eu só irei visualizar o pulmão. Tá? Temos a evolução histórica que eu coloquei aqui, basicamente, né? Que o primeiro equipamento foi construído em um torno antigo e um objeto a ser examinado. Constituía-se de um conjunto de peças de plástico fixada numa porção móvel, que durante o teste girava a ângulos desejados. Para irradiar aquele determinado conjunto, foram utilizadas radiações gama obtidas de uma fonte de américio. A irradiação ela originaria desta fonte era avaliada por detectores de cristais, tá? De iodeto de sódio, e os sinais obtidos por esses detectores eram transmitidos para o computador, programado para a reprodução bidimensional das peças examinadas. Então, aí, voltando à dúvida de vocês, em relação à ressonância, eu tenho um texto aí formado. Através desse texto, eu posso mexer e vocês errarem na prova. Porque o texto formado ele é ótimo para a gente estudar, mas a gente, além de saber o texto, a gente tem que entender o contexto. Então, a gente tem aí que o primeiro equipamento, tá? Foi um equipamento onde era utilizada inicialmente a radiação gama, tá? Inicialmente a radiação gama. Era um equipamento de um conjunto de peças de plástico fixada em uma porção móvel, onde essa mesma girava no sentido desejado. Você tinha aí detectores, e esses detectores, né, ia detectar o que? Passava a detectar essa radiação e era emitida através de sinais para o computador, que no mesmo você tinha uma programação para que essa imagem aparecesse bidimensional, né, ali da imagem que foi tomografada. Observe essa imagem aqui, ó. Era uma imagem... Professor? Oi. Eu só queria que o senhor respondesse para a turma. O que é ressonância magnética? A gente ficou com dúvida nisso aí. Dúvida do que é ressonância magnética, gente? Sim. Ressonância magnética é um método um método de exame, um exame no qual você vai obter uma radiação, você vai obter imagem por radiação não ionizante. Agora, porque eu na só prova, mexi as respostas só foram mexidas. Então, tem todo o contexto para que vocês passem a entender. E, infelizmente, eu não vou poder voltar atrás. Eu não vou poder voltar atrás justamente por isso, porque naquele momento é um momento de discussão, é um momento da gente estar ali, ó, tentando puxar do professor e fica todo mundo calado. Mas o que é ressonância magnética? Tá ok, professor, o senhor tá certo, o senhor tá certo. Mas eu tô certo. Eu não tô errado, não. Eu tô certo. Quando eu tô errado, eu abaixo minha cabeça e digo, eu tô errado, mas eu tô certo. Não tem dificuldade. O que é ressonância magnética? Um exame por imagem que utiliza radiação não ionizante. Fechou lá. Agora,
Eu posso colocar Exame. a parte física dentro do contexto do que é ressonância magnética. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso colocar a parte de equipamentos no contexto de o que é ressonância magnética. A gente pode fazer isso? Pode. Aí, se eu digo para vocês que ressonância magnética é um método por imagem que é realizado, ressonância magnética é um método por imagem que é utilizado radiação não ionizante, no qual eu tenho equipamento com detectores de cristais que vai ser transmitido para o computador. Tá certo a resposta? Não, não está certo. Muito embora você tem que complementar. Você tem detectores na ressonância? Tem. Mas são os detectores que vão emitir a informação para o computador? Não. O que emite a informação para o computador é o quê? As bobinas. O problema da gente, tá? É justamente a gente não entender o contexto do que está sendo falado. Eu expliquei para vocês milhões de vezes o que é ressonância magnética. Eu expliquei para vocês milhões de vezes toda a parte física da ressonância. Pedi, inclusive, para que cada um me detalhasse. Nem todos quiseram me detalhar para ver se realmente foi entendível. Infelizmente, meus queridos, não vou relacionar meu querido, não. Meus queridos, infelizmente, eu não posso, por mais que a aula seja online ou presencial, eu não posso abrir a cabeça de ninguém e dizer, estude. Não se apegue só ao módulo. Vá em busca de outra literatura. Eu quero que você faça isso. Não. Eu posso dizer tudo isso, mas eu não posso dizer que eu quero que vocês façam. Tá? Galera, faltam 4 minutos. Caindo, vocês retornam, tá? Então, a tomografia, ela vem sofrendo grandes transformações, tá? Sendo objeto de constante pesquisa. A gente tem aí o primeiro tomógrafo, como a gente já falou, em 1972. Quando existe a aplicação clínica do primeiro tomógrafo, já em 1989. Tá? Em 1992, a gente já tem a TC helicoidal. E a partir daí, a de multicores, que a gente vai ver toda essa evolução. Qual o princípio de funcionamento da tomografia? Tá? Quando a gente fala o princípio de funcionamento, a gente vai falar da parte física da tomografia. Como é gerado, né? Qual é o processo para que tenha a geração da imagem. Tá? Você tem o tubo de raio-x. Espera aí que tem alguém aqui, Fábio. Ariela, é muito estressante, mas infelizmente a gente tem que se adaptar. É estressante para mim, é estressante para vocês, mas temos que nos adaptar. Vamos lá. O tubo de raio-x, ele gira, emitindo radiação em torno do paciente num plano axial. Então, primeiro detalhe, tá? Primeiro detalhe. Escrevam todos, que isso vocês não podem esquecer. Quem vai estar emitindo a radiação é o tubo de raio-x. Da mesma forma que ocorre com o raio-x convencional.
certo? Qual o plano que é feito a tomografia computadorizada? Qual o corte que é feito a tomografia computadorizada? Axial. Somente axial. Ah, professor, você não falou que poderia ser axial, coronal ou sagital? Observe. Na ressonância, vocês podem ter esses 3 cortes. Na tomografia, não. Você puxa através do corte axial e depois desse corte axial, vocês podem o quê? Reconstruir aquela determinada imagem tirada do corte axial em sagital ou coronal. Ficou claro, gente? Espero que tenha ficado claro, tá? Você vai ter aí um conjunto de detectores posicionado no lado oposto a esse tubo de raio-x, tá? Lado oposto ao tubo de raio-x, que vai captar esses fótons da radiação que vai atravessar o paciente, tá? Esses detectores que irá transmitir a informação ao computador, tá? Esses detectores que irá transmitir a informação ao computador. Essa informação, ela será transmitida também de forma de texto. Como assim de forma de texto? Da mesma forma que vocês têm aí a ressonância, pix e voxel. Tá? Pix e voxel. Tranquilo? Então, o princípio de funcionamento, aquisição axial,